1974, ano do tigre, mas era tigre do quê? Se eu não me engano, era tigre de fogo. Tigre? Tigre de madeira. Tigre de madeira. Quem é de 74 é de tigre de madeira. Então, E vamos lá. 73, Quem é de 73 é do signo de boi. É do signo de boi. nossa senhora, Mas daí tem que ver qual que era o elemento. 1973, horóscopo chinês, boi, signo chinês. 1973, signo chinês, era o boi, mas qual elemento? Era o boi. Não achei assim, eu não sei aqui qual que era o elemento. Boi de que elemento? Faz muito tempo que eu não dou aula desses bichinhos aqui. Então vamos começar lá do comecinho. Para quem não sabe, eu comecei como eu tenho uma historinha que é bem interessante, que é a historinha de quem não tinha dinheiro. Eu começo com engenharia, troco para arquitetura, vou para decoração e acabo me formando em decoradora, ufa, no final do período, ainda o ano que eu me formei em decoração, um ano antes, o meu falecido marido morreu. Falecido morreu, tem lógica. Mas, enfim, eu acabo me formando, pelo amor de Deus, em decoração, sendo que lá no começo a minha tentativa de faculdade original era engenharia. Foi de engenharia para arquitetura, para decoração demorando mais ainda do que deveria demorar, e eu acabo morrendo na praia fazendo minha faculdade de decoração. E quando eu passo por esse processo, para quem não sabe, sabe pouco da minha história, mamãe e papai alcoólatra, eu casei e enviuvei no mesmo ano que eu casei. E foi isso que foi me levar para a radiestesia. Foi isso que foi me levar para a radiestesia. Na verdade, a princípio, isso me levou para três caminhos: Reiki, Feng Shui e radiestesia. Feng Shui que eu comecei na faculdade de decoração, porque o sentido era eu queria compreender como é que dois jovens recém-casados, bonitos, novos, no auge da vida, podiam ficar doentes desse jeito. Meu falecido adquiriu câncer na coluna e eu já tinha tirado 3 nódulos do seio. Foi aí que eu fui compreender que a casa que nós estávamos morando, que era uma casa de tias dele, que era uma herança de mãe, aliás, de avó e de tias-avós, já tinham ocorrido 4 mortes naquela casa. Aí é que eu fui estudar algo que se chama casas que matam, daí eu fui estudar o conforto da casa, e eu fui estudar por que que uma casa mata. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele tem uma das arquiteturas mais feias do mundo. Feias. Poucas são as arquiteturas bonitas do Brasil. Poucas são as arquiteturas bonitas do Brasil. Então, toda a Europa, parte dos Estados Unidos, porque eles também têm essa visão, todo o Oriente japonês, chinês e todo o Oriente persa, árabe, prima por construções bonitas. Construções bonitas. É uma primazia que a vida deve ser agradável aos olhos. As construções devem ser agradáveis aos olhos. Uma construção bonita, boa, gostosa, ela dá
para você vontade de dormir, vontade de acordar, vontade de viver. Toda e qualquer pequena cidade europeia, ela foi feita de uma maneira para você sair do trabalho, passar por uma rua e você descansar. No Brasil, que é uma terra que a princípio seria de exploração, a princípio seria de exploração. O princípio do Brasil era simples. O princípio do Brasil era jogar madeira dentro do navio e levar para Portugal. No Brasil, que era uma terra de exploração, a nossa arquitetura é baseada em depósito. Mais tarde, quando vai ser uma terra de poucas fazendas, que vão ser os engenhos, que vão ser as capitanias hereditárias, que você pega uma faixa, coloca um explorador, esse explorador vai ter uma casa boa e o resto vai ser o que novamente? Vai ser depósito, depósito de produto ou depósito de escravo. E é interessante para o dono do engenho que o escravo esteja cansado, que ele acorde cansado, que ele durma cansado, que ele pare de produzir e vá para o depósito e descanse. E essa, gente, é a base da nossa arquitetura. É a base da nossa arquitetura. Então, na base da nossa arquitetura, passada historicamente para a gente vai ter os prédios governamentais bonitos, a prefeitura, o governo, e nós vamos ter as residências feias. Nós vamos ter o nosso caminho desagradável, porque o intuito do nosso feitor, que é o nosso governo, é que você produza para casa, durma, coma, acorde no dia seguinte, produza de novo, e de preferência você acha que você é uma porcaria e que você deve ganhar pouco. Você acha que você deve ganhar pouco. Então, primeiro você tem que ter consciência que a arquitetura no Brasil não foi feita para ser bonita, agradável e descansar. Nós temos isso de maneira muito clara, muito clara. Pouco na nossa arquitetura é feito para descansar. Então, a nossa arquitetura, ela foi feita para você dormir, acordar e produzir. Principalmente nos países orientais, a visão é outra. A palavra Feng Shui, ela vem simplesmente de vento e água. Vento e água. Ela vai nascer há mais de 5.000 anos na China, e o intuito dela é observar quais são os veios de ar e por onde corre a água para fazer a plantação de arroz, que é o grande fornecedor de dinheiro da China. O grande fornecedor de dinheiro da China. Então, a gente ouve falar sobre as especiarias do Oriente, mas a grande fortuna da China, ela vem do arroz. É uma descoberta quando se descobre na Europa o arroz é uma coisa rara, é uma coisa que só os ricos têm. Marco Polo, que é uma figura histórica, ele era principalmente contrabandista de arroz. Contrabandista de arroz. Então, Feng Shui vem da organização das plantações de arroz na China, e essas plantações de arroz tinham que ocorrer de acordo com a corrente de ar e com a água. Mas então, o Feng Shui, ele se tornou, a princípio, também a escolha dos locais aonde você ia plantar, aonde você ia ter a cidade. E se tornou uma arte que hoje nós chamamos de agrimensor.
o agrimensor, ele vai no sítio e basicamente ele vê qual é a corrente de ar, da onde que vem o ar e da onde que vem a água, e qual que é o melhor lugar para a plantação, qual é o melhor lugar para a plantação. Isso daí, qual é o melhor lugar para a construção? Aonde não inunda? Aonde inunda? O que plantar? Essa arte que nós chamamos de agrimensor, ela vem da China. Ela vem da China e ela vem do Feng Shui. E daí na China também se desenvolve outras questões como agradabilidade do ambiente. O ambiente tem que ser agradável. O ambiente tem que ser agradável. Então, eles determinam que existem coisas que são substanciais para o ser humano. Primeira coisa que você precisa entender dos chineses é que os 5 elementos deles são diferentes dos 5 elementos nossos. Os 5 elementos dos chineses são diferentes dos nossos elementos. Então, vamos falar um pouquinho sobre elementos. Aqui. Eles têm 5 elementos, eles não têm o elemento terra, fogo, água e ar. Ar não é um elemento para os chineses, porque para eles, elemento é aquilo que é palpável, aquilo que você coloca na sua mão. Então, tudo que é gasoso não é considerado elemento para eles. Elemento vem da forma, vem da capacidade de pegar. Então, eles têm em comum com a nossa magia ou com a magia europeia os elementos fogo, terra e água. E também são elementos para eles, porque são palpáveis, são moldáveis e podem ser utilizados na arquitetura. A madeira e o metal. Sendo que vocês têm que entender que eles têm um negócio chamado giro. O que é giro? Eles têm um movimento de elementos. Então, eles acreditam que a água gera madeira, simplesmente porque a madeira, a planta, precisa ser regada para crescer e dar madeira. A madeira gera o fogo, porque independente do fogo se espalhar com o ar, o fogo precisa do elemento do qual ele é composto, que normalmente é madeira. O fogo gera a terra. O fogo gera a terra. Então, a terra, ela surge do resfriamento do fogo. E a terra gera o metal, pela lógica de que os metais são tirados de minas na terra. E o metal, novamente, gera a água. Muito do que nós temos sobre água é mineralizado. Então, esses elementos, eles se apoiam. E existem elementos que são contrapontos e que um vai contra o outro. Então, por exemplo, a água apaga o fogo dobra o metal corta a madeira se sobrepõe sobre a terra, isso arquitetonicamente, porque as nossas primeiras casas foram de madeira, e a terra suja a água. E quando vocês olham, nós temos aqui exatamente um movimento hexagonal e um pentagrama no meio. Isso é muito importante, por quê? Porque o horóscopo chinês, ele é dado por elemento e ele é dado por signo. Então, por exemplo, vamos parar com esse compartilhamento que a Ariane chegou. Aqui, na nossa conversa,
Aqui, por exemplo, 1974 era tigre. Então, assim, só para, deixa eu ver. Esse ano, 2025, ano chinês. 2025 é um ano de serpente. Serpente de madeira. Vamos voltar lá na nossa tabelinha para vocês terem uma ideia. Vamos voltar aqui na tabelinha, só para vocês terem uma ideia. Aqui, share screen. Então, por exemplo, esse ano é um ano de serpente de madeira. Serpente de madeira. Aqui, bolinha verde, elemento madeira. Isso quer dizer que o ano que vem vai ser um ano de fogo. E o outro ano, 2026, vai ser fogo, 2027 vai ser terra, 2028 vai ser metal, 2029 vai ser água. E daí, 2030, volta a ser madeira. É assim que ocorre no horóscopo chinês. Você é regido por um elemento pelo ano. É assim que ocorre. Além disso, você tem também. Tá chovendo aqui, muita chuva também. Você tem o seu signo, que é representado por um animal. Então, aqui eu tenho uma tabela, e essa tabela aqui mostra desde 1924 até 2031. Então, vocês podem ver aqui qual que é o signo de vocês. Então, veja que 2024, o que nós temos? Madeira. 2025, nós vamos ter o outro elemento. Então, todo mundo no horóscopo chinês tem um signo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 12 também são 12. Então, você tem um giro de 12 signos e 5 elementos. Como você tem um giro de 12 signos e 5 elementos, não vai bater certinho. Não é porque você é de rato que vai ser sempre do mesmo elemento. Não é porque você é de boi que você vai ser sempre do mesmo elemento. Tem signo de rato, que é de fogo, que é de terra, que é de metal, que é de madeira, que é de água. Isso é importante você saber. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque no grupo eu vou disponibilizar outras apostilas também. Eu estou dando o curso para vocês em cima do Feng Shui, estilo da bússola. Estilo da bússola. Existem 3 tipos de Feng Shui. Feng Shui, chapéu negro. Feng Shui chapéu negro é uma simplificação que nem ao menos utiliza a bússola, que você simplesmente abre a porta da tua casa e você subentende que para dentro da tua casa é a prosperidade, para fora da tua casa é a área de trabalho. Pura e simplesmente porque você entra para dentro da tua casa para descansar e você sai da tua casa para trabalhar. A escola do Chapéu Negro, ela foi criada mais ou menos nos anos 80, principalmente quando teve uma invasão muito grande de chineses nos Estados Unidos, que eles queriam simbolizar, aplicar, mostrar, dar um jeito de fazer Feng Shui em suas casinhas, mas eles não tinham nem ao menos acesso à bússola. Nem ao menos acesso à bússola. A escola da bússola é uma escola que utiliza os trigramas,
mas utiliza direção norte, sul, leste, oeste. E a escola, que nós chamamos de estrelas voadoras, é uma escola que você utiliza uma bússola que localiza a direção de acordo com algumas constelações, de acordo com a teoria chinesa. Ela praticamente, para nós, ela é impraticável. Ela é impraticável. Estrelas voadoras, eu estudei, mas ela é impraticável. Porque, por exemplo, no Estrelas Voadoras, eu sou tigre de madeira, 1961, horóscopo chinês, boi, búfalo, boi de qual elemento? Boi de metal. É impraticável, gente. Não tem como. Pura e simplesmente, se eu sou de madeira, eu teria que dormir com a cabeceira para um lado, e, por exemplo, o meu parceiro, que é boi de metal, teria que dormir com a cabeceira para o outro lado. Então, basicamente, se você for aplicar a estrelas voadoras, não vai dar certo. Não vai dar certo. Já aviso que não vai dar certo. A escola da bússola, ela é a melhor escola intermediária entre a simplificação que nós fazemos no dia a dia e entre a teoria chinesa. E bem aplicada, a escola da bússola, ela traz muitos resultados. Eu vou colocar uma tabela lá na comunidade. Então, entenda que o Feng Shui, ele estuda qual é o formato, qual é a forma, qual é a direção e como deve ser construído o prédio que você vai morar ou no qual você deve descansar, da maneira que seja mais agradável aos seus olhos, da maneira que seja mais agradável aos seus olhos, da maneira que você consiga se curar, descansar, acordar no dia seguinte e dormir com muito prazer. Então, ele trabalha muito com o prazer de viver, com a beleza dos olhos, com aquilo que vai te dar vontade de permanecer na sua casa. Se você for ver por tradição, o chinês ele não viaja muito. Ele faz do lar dele o lugar mais confortável possível. Você tem que entender que quando ele estuda o Feng e o Shui, que na verdade se fala Feng e Shui, quando ele trabalha o Feng, que é o ar, e o Shui, que é a água, ele está trabalhando dois movimentos. O movimento de respirar, que é um movimento mental, e o movimento de fluir, que é um movimento emocional. Então, a minha casa é boa para mim, mentalmente e emocionalmente. E daí, ele traz a circulação do que se chama de Qi. Qi, que é a energia vital. Então, o elemento água é muito explorado no Feng Shui, ou no Feng Shui, porque ele traz o Qi. O ar é o Qi que nos circula. A água é o Qi que nos gera. Qi é a energia vital. Então, é um movimento de trazer energia vital para a sua casa. Além disso, eles se importam muito com Yang e Yin. Sendo que Yang e Yin, colocado como masculino e feminino, sem essa discussão de sexualidade, é enquanto polaridade. O Yang é o fogo e o Yin, novamente, é a água. É um entrelaçamento dos dois que vai trazer equilíbrio para você,
porque nós estamos falando principalmente do equilíbrio do masculino e do feminino dentro de você. O masculino e o feminino dentro de você. É como se fosse uma dança. Por exemplo, o yang é fogo, o yin é água. O yang é redondo. O yin é reto. O yang é calor. O yin é frio. E você precisa desse movimento, de trazer o calor quando está frio, de trazer o frio quando está calor, de não ser muito arredondado. Então, nós estamos falando também de peso. Não ser muito reto. Então, nós estamos falando também de não ser muito magro, de não ter muita altura. Quando você equilibra o yin e o yang, a forma do teu corpo também se equilibra. Tudo o que tem a ver com teoria chinesa vai ter a ver com um livro antigo chamado I Ching, ou Livro das Mutações, que fala sobre as fases da vida. O I Ching, ele sempre vai defender que também o Feng Shui ele não é eterno. Ele depende da fase da vida que você está passando. Nessa fase da vida, você tem uma coisa muito importante chamada trigrama. Trigrama é um jogo que é feito com 3 riscos, que esses riscos podem ser fechados ou abertos, e eles são entrelaçados. 2 riscos fechados, um aberto, um risco aberto, 2 fechados, e ele vai criando um entrelaçamento e vai criando a mudança desses discos. E são centenas de discos e centenas de variações que existem, mas, na verdade, considerados movimentos básicos do ser humano, nós temos apenas 8 trigramas. Esses daqui são os trigramas. Ao norte, você tem o seu sucesso. Para o norte, você tem o sucesso. E para o sul, você tem o seu trabalho. Observe que o trigrama do sucesso, ele é oposto ao trigrama do trabalho. O trigrama do sucesso, ele é formado de 2 riscos inteiros e um risco cortado. O trigrama do trabalho, 2 riscos cortados e um risco inteiro. O sucesso é o fogo, então o sucesso é yang. E o trabalho é água, ele é yin. Quando nós falamos sobre Feng Shui, normalmente você utiliza uma bússola, você entra com essa bússola na sua casa e você vai determinar o quê? Quais são essas direções. A área do norte será a sua área de sucesso e a área do sul vai ser a sua área de trabalho. Isso levando em conta, os prédios na China, eles são relativamente quadrados. Então, isso é fácil. No Brasil, nós temos prédios que são totalmente irregulares. Essas seriam as 8 áreas que são consideradas áreas básicas do Feng Shui. Sucesso, relacionamento, criatividade. Então, sucesso, elemento fogo, relacionamento, elemento água, criatividade, elemento metal. Aliás, sucesso, elemento fogo, relacionamento, elemento terra, criatividade, elemento metal. O sucesso está baseado na ação, relacionamento está baseado na estabilidade
E criatividade vai estar relacionado com o metal, porque o metal é o elemento que se dobra. É o elemento que se dobra. Então, você vai ter aqui o sucesso apoiado no relacionamento, apoiado na criatividade. Sempre uma coisa apoia a outra. Não há sucesso, para eles não há sucesso sem as outras duas pontas. Então, para você ter sucesso, precisa ter relacionamento, precisa ter prosperidade. Para você ter relacionamento, precisa ter sucesso, precisa ter criatividade. E assim vão. As áreas se interligam. Então, você vai ter a área do sucesso, a área do relacionamento, a área da criatividade. Abaixo de criatividade, amigos. O elemento também é metal. Criatividade tem a ver com se dobrar, com se reinventar. E ter amigos tem a ver com se dobrar também. Quem não se dobra de vez em quando não tem amigos. Quem não abre mão de alguma coisa, quem não ajuda de alguma forma, não tem amigos. E você vem para a área de trabalho, que o elemento é água, que é o nosso sul. Quem não tem amigos, não tem trabalho. Quem não tem espiritualidade, não tem trabalho. Se você observar, a maioria das pessoas que são preguiçosas, elas também não têm fé em nada, não têm fé nem em si, nem nos outros. Depois do trabalho, que é elemento água, tem a ver com fluidez. Tudo que tem a ver com abundância tem a ver com fluidez, tem a ver com água. Nós temos espiritualidade, elemento terra. Espiritualidade tem o elemento terra. Espiritualidade é necessária para você estar aqui. Nós temos família, que o elemento é madeira, estrutura, e a prosperidade também, elemento madeira, estrutura. Isso é o que nós chamamos de trigrama. E normalmente as pessoas, elas só estudam isso no Feng Shui. O Feng Shui parou por aí. Eu sei os 8 trigramas, eu sei apontar o sucesso para o norte e o trabalho para o sul e acabou. Mas será que é só isso? Existe muito mais que nós podemos aplicar na nossa casa. Existem outras coisas na nossa casa. Nós temos que entender no Feng Shui que ele tem muito mais elementos do que isso. Ele não cuida só da estrutura e só da porta para dentro. Ele cuida da porta para fora, principalmente se você tem uma casa terra, se você tem uma residência, se você tem um local com quintal. Se você tem um local com quintal, você tem que se preocupar com o tigre branco e o dragão azul. O tigre branco e o dragão azul, eles representam as forças positiva do Yang e negativa do Yin. O tigre branco e o dragão azul. E é importante você ter a força positiva do Yang, o tigre branco, porque o tigre branco, o que ele vai te trazer? O tigre branco vai fazer com que você sempre tenha pessoas trabalhadoras dentro da tua casa. O Yang positivo, o masculino positivo é o tigre branco. É o tigre branco que faz com que não tenha nenhuma pessoa preguiçosa na sua casa. O tigre faz com que as pessoas tenham boas intenções, tenham bons relacionamentos, que os filhos, o casal queira trabalhar. Isso está relacionado com o tigre no ambiente. E o dragão na casa, ele significa a sua desconfiança. O dragão azul, então o tigre branco,
é o chinês que sai para trabalhar e que traz a sustentação para casa, e o dragão azul é a chinesa, o yin, o feminino, que desconfia de tudo o que está acontecendo ao seu redor e tudo o que é o controle sobre o seu terreno, o controle sobre os seus filhos, o controle sobre o que está acontecendo ao redor. O tigre sai para caçar, o dragão cuida da casa. E isso daqui precisa ser equilibrado. Quando você tem muito tigre, você só sai, trabalha, 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 e a sua casa não prospera, você é roubado. Quando você tem só dragão, você está na defensiva. Ninguém te rouba, ninguém te engana, mas você corre o risco de ser defensivo demais, de não trabalhar o desenvolvimento lá fora. A casa não pode ter o lado dragão maior que o tigre, o lado tigre maior que o dragão. Deixa eu só. Daí vem algumas coisas parecidas, como faz para equilibrar o tigre e o dragão. É, gente, eu falo que eu não dei essa aula faz tempo. Eu estou procurando exatamente isso. Só um minuto. Tá uma chuva. O tigre fica no oeste da casa. O tigre fica no oeste. O que quer dizer que o dragão fica no leste. O dragão fica no leste. Oeste, o tigre. E leste, o dragão. Simplificando para a escola da bússola, o dragão fica do lado esquerdo e o tigre fica do lado direito. O dragão fica do lado esquerdo, o tigre fica do lado direito. O que pode acontecer? Você tem que pensar que, então, o tigre fica do lado direito, o esquerdo fica o dragão. Você tem que pensar no seguinte: o tigre, enquanto animal, é um animal sorrateiro. O dragão, enquanto animal, é um animal elevado. O dragão, que é um animal elevado, ele não pode, por exemplo, de preferência, ser uma esquina,
ter um riacho, caso seja um sítio. Ou não é no dragão que você coloca a garagem. Não é no dragão que você coloca a garagem. Porque a garagem é a toca é do tigre. De preferência, a sua garagem vai ser colocada à sua direita. O tigre, ele tem uma questão de fortalecimento através da toca. Da toca. O tigre é contido. O tigre, ele garante a amorosidade. O tigre, ele garante uma sustentação. O dragão, ele garante uma fluidez. O dragão tem que ser mais alto e o tigre tem que ser mais alto, mais largo. De preferência, a porção da direita deve ser mais larga e a porção da esquerda deve ser mais elevada. Esse é um cuidado que eles têm na arquitetura chinesa que nós não temos. A gente vai ver isso mais para frente. Nós vamos ver o que se chama de cura. O que é cura? O que você faz quando isso não dá certo? O tigre e o dragão são as únicas coisas que você tem que se preocupar? Não. Existem outros animais dentro do Feng Shui. Se vocês observarem os filmes chineses, aqueles filmes antigos em que ocorre a invasão na casa do Shogun, vocês vão perceber uma coisa, vocês vão perceber que a arquitetura ocorre ao redor e o pátio fica no meio. Vocês vão perceber que as casas elas ocorrem assim ao redor e o pátio ocorre no meio. Por quê? Porque o centro do terreno é a serpente. O centro do terreno é a serpente. A serpente, ela é a agilidade e a ação. Ela é a agilidade e a ação. Então, o meio do seu terreno, ou o meio da sua casa, caso seja um apartamento, no meu caso, o meio da minha casa é onde está o altar dos nórdicos, tem um tapete persa e tem uma área de circulação. O meio da sua casa tem que ser livre. O meio da sua casa, ele é o serpente. A serpente, ela representa a agilidade, a ação, a astúcia, a capacidade de ação, a responsabilidade para os seus atos. Normalmente, quem tem o meio da sua casa entulhada não se responsabiliza pelos próprios atos. A serpente, o elemento ar, o feng, ele não circula. Se o centro da casa, que seria o coração, que seria a serpente, que é o princípio da movimentação, está ocupado. Você tem que tentar que... Quando é um corredor, eu imagino que o corredor seja livre. Ele não pode estar entulhado, ele não pode ser um banheiro, ele não pode ter uma estante cheia de coisas, ele não pode ter um monte de caixa. A serpente, ela representa a sua agilidade. O espaço da serpente tem que ser livre. O coração da sua casa tem que ser livre. Ele é um elemento da sua agilidade mental. É algo como se o teu cérebro estivesse entulhado. Então, ele não pode ser um quarto entulhado de coisas. De preferência que ele seja o corredor. De preferência que ele seja o corredor e que ele tenha circulação. De preferência que você não faça da serpente um local entulhado. A tartaruga, gente, ela é as costas do seu terreno ou as costas da sua casa. Ela é a visão que você tem. Então, você entra pela porta da tua casa e nas costas tem o quê?
O que tem nas costas? Na teoria do chinês, você deveria ter a tartaruga. E o que é a tartaruga? É a estabilidade e a proteção. É a estabilidade e a proteção. Quando você entra pela tua casa, quando você vê a tua casa, o que você tem que ver atrás da tua casa? Segurança. Você precisa ter segurança na tua casa. Essa tartaruga, ela é representada por algo que seja próximo a um morro ou próximo a uma montanha. Nas casas de chineses e japoneses, a tartaruga normalmente é um terreno elevado nas costas da casa. É uma montanha, é um monte, é a visão que eles têm para a montanha. Isso pode ser feito. Isso pode ser feito com copas de árvore. Uma árvore atrás da tua casa. A sensação é a sensação de estabilidade. Essa sensação de estabilidade, que é uma sensação de proteção, que vai dar para você, na sua cabeça, no teu inconsciente, a sensação de movimento lerdo e contínuo. O movimento sempre. Estar sempre indo numa direção. Por isso que ela é a tartaruga. É o objetivo concreto, é a meta que você quer alcançar. Ter a tartaruga na parte oposta da tua casa te ajuda a alcançar suas metas. Te ajuda a ter resiliência para chegar onde você quer. Te ajuda a ter paciência para chegar por um ponto. Quando você não tem tartaruga, não tem a simbologia do animal tartaruga na sua casa, você não tem paciência, você não tem resiliência, você tem pressa, você pode derrubar tudo por impaciência. Você não traça uma meta, um objetivo e vai até o final. E nós temos a fênix, que é localizada na frente do teu terreno, na tua porta da frente. Ela é a sua fachada. A fênix é a sua fachada. E ela está relacionada com liberdade. Se ela está relacionada com liberdade, ela está relacionada com visão. Você precisa ter à frente da sua casa uma visão ampla do que ocorre ao redor. Então, para eles, os jardins que são colocados à frente da casa são baixos. Eles não colocam muitas árvores na frente da casa deles. O jardim à frente da sua casa é baixo. Renata, e quando eu não tenho, quando eu moro num apartamento, eu faço o que com isso? Faz isso aqui, ó. Aqui é a fênix. Eles se tornaram mestres nisso. Por isso que o Feng Shui, ele pegou tanto na nossa cultura ocidental, porque ele pode ser representativo também. E essa representatividade, ela ocorreu principalmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com movimentos de guerra, Japão participou da Segunda Guerra Mundial, junto com o cara do bigodinho. O Oriente foi muito afetado, muitos europeus fugiram da Europa para o Oriente, fugiram para a China, fugiram para Pequim, fugiram para Taiwan, fugiram para Tóquio. Teve participação deles na guerra, e depois eles tiveram, com essas invasões,
eles tiveram a cultura deles e a economia deles muito afetada durante muitos anos. E muito aquela guerra fria do comunismo, socialismo, capitalismo que ocorreu nos países orientais e teve muita evasão e muitos chineses vindo principalmente para as Américas e encontrando com apartamentos. E encontrando com apartamentos, por exemplo, como o meu, que a minha porção tartaruga é na janela. Se faz o quê? Tartaruga pode ser um muro alto. Pode ser um muro alto. Você faz o quê? Então, o Feng Shui ele se tornou muito representativo. O que, que nós fazemos com essa janela? Nós colocamos uma cortina de bambu com o desenho de uma montanha. Nós representamos, nós fazemos esse movimento de representação. E esse movimento de representação, ele funciona. Então, eu estou num apartamento. Eu tenho meu tigre e eu tenho meu dragão. Eu não posso fazer uma mudança. O que, que eu faço? Eu coloco um tigre branco, uma estátua de um tigre branco, sentado na porta do lado que seria o lado tigre. Eu coloco um dragão azul, um quadro rolado de um dragão azul, porque o tigre não é do chão. Então, eu vou colocar uma estátua de tigre na minha porção tigre. O meu dragão não voa? Então, eu vou colocar um panô. Eu vou colocar um quadro de bambu ou um quadro de algodão. Vou colocar um panô com o tigre, com o dragão, do lado da porção do dragão. E assim eles trazem a simbologia para dentro da casa deles, para quê? Para reorganizar e reordenar a energia do espaço que eles ocupam, mesmo que eles venham ocupar um espaço chamado de espaço frio. Um apartamento pequenininho nos Estados Unidos, um apartamento pequenininho no Brasil, na Liberdade. Eles entram com essa movimentação. Então, eu preciso ter uma movimentação de fênix na porção que seria a saída da minha casa. O que, que eu faço? Eu coloco uma pequena estátua da fênix próxima à porta, próxima saída. E assim eles fazem uma movimentação em que o simbólico passa a ocupar o espaço do real, porque não é mais cabível para a gente ter um terreno na China de 1.000 metros quadrados com uma montanha atrás, com um declive na frente, com um tigre de um lado, com um dragão do outro lado, com um pátio no meio. Então, eles transformam isso em simbólico. Eles trazem esses símbolos para dentro da casa deles e assim eles alteram essa energia. Então, o Feng Shui, ele não é só uma questão de você equilibrar a energia da tua casa. Uma outra coisa bem interessante, eles sempre fizeram um movimento que é um movimento que não é nosso, um movimento de liberação do outro da casa deles. Então, assim, um pai chinês, um pai oriental, ele não quer que o filho fique a vida inteira na casa dele. Ele não quer que o filho fique. E é interessante que ele faz um movimento de liberação do filho. Então, quando um filho começa a namorar, e esse namoro se torna mais sério, ele coloca o trigrama na porta do quarto do filho. O que ele está representando? Aqui já é uma outra
casa. Aqui já é uma outra casa. E daí ele aplica o Feng Shui no quarto do filho. O filho passa a ter o dragão dele, o tigre dele, a serpente dele, a fênix dele e a tartaruga dele. Para quê? Para o filho ser forte, para o filho ser inteligente, para o filho não ser preguiçoso, não parar de trabalhar, para o filho sair de casa. Quando ele aplica o Feng Shui localizado no quarto do filho, ele está falando: aqui é uma outra casa, aqui é uma outra vida, eu estou garantindo aqui que o meu filho vai ser trabalhador, vai ser esperto, vai ser forte, vai ser resiliente, vai ser criativo e vai sair daqui. Então, o Feng Shui, você pode aplicar ele na tua casa, você pode aplicar ele com uma função. É interessante você saber por que você tem que saber qual é o teu horóscopo e qual é o teu elemento. Porque no Feng Shui você define quem é que manda na tua casa. No Feng Shui você determina quem você fortalece e quem você enfraquece. Uma coisa que não é dita para vocês, em geral. Então, imagina que aqui, vou pegar novamente o baguá. Então, eu estou usando a escola da bússola. Eu sou tigre de madeira. Eu sou tigre de madeira. Quais são os meus pontos fortes, olhando o baguá? Prosperidade e família. Mentira, não, meu ponto forte não é família, não. Mas, enfim, segundo Feng Shui, esses dois trigramas são os mais importantes para mim. São as minhas proeficiências, aquilo no qual eu tenho capacidade. Qual é a minha dificuldade? Qual a minha dificuldade? Vamos lá ver nos elementos. Renata, tigre de madeira, facilidade fogo, facilidade água. Os dois elementos aqui, fogo e água. Facilidade, são os que estão ao lado de madeira. Quais são as minhas dificuldades? Terra, terra e metal. Então, voltando aqui a compartilhar o trigrama, se eu quero ser dona dessa casa, mandar nessa casa, aonde que eu tenho que colocar o foco do meu Feng Shui? Quais são os dois elementos que eu não domino? Eu tenho que colocar o foco no metal e eu tenho que colocar o foco na terra. Se eu quero mandar na minha casa, se eu quero mandar na minha casa, eu preciso ter o foco no metal e o foco na terra. Eu determino pelo Feng Shui quem que manda na casa. Eu determino. Então, a primeira coisa que vocês têm que analisar aqui. Então, vamos voltar lá para os comentários. Comentários aqui. Aonde é que você tem que regular para você mandar na casa? Kaori, porco de metal. Dragão, quem mais aqui que sabe qual que é o elemento? Vamos pegar aqui, porco de metal. Porco de metal. Quem mais aqui? Mais alguém falou do elemento?
Galo de madeira, mesmo caso que eu. Você vai ter que fortalecer a porção do... Você vai fortalecer a terra e o metal. A terra e o metal, que é onde você é fraca. Você é fraca. Então, você sempre tem... Isso se você quiser determinar quem que você manda na casa. Ingrid, rato de fogo. Então, elemento fogo, ele é apoiado por madeira e por terra. Elemento fogo tem que ajustar principalmente os trigramas de água e de metal. Então, isso daí, ninguém te fala no Feng Shui. Todo mundo fala, entra com a bússola na tua casa, entra com a bússola na tua casa e regula as regiões. Mas qual que é a sua região pessoal? Qual que é a região pessoal que você precisa regular? Por exemplo, Ingrid, rato de fogo. Vamos lá, de novo, para vocês terem uma ideia. Rato de fogo. Daí eu pego aqui, cheire, fogo. Apoia madeira, apoia terra. Tem falta de água e tem falta de metal. Quais são as áreas que a Ingrid precisa ajustar para ela? Aonde eu tenho metal, a área de criatividade e a área de amigo precisa ser ajustado para a Ingrid. Aonde eu tenho o fogo. É isso mesmo? Já fiquei tonta aqui falando. Metal, água, água. É, porque o elemento dela é fogo. Aonde tem água? Aonde tem água? Elemento trabalho. Precisa ser ajustada a área de trabalho. Então, não é assim. O Feng Shui, ele não é uma coisa assim do tipo, entra com a bússola e programa as áreas que vai dar tudo certo. Você precisa ver qual é a área que está faltante para você. Qual é a área que está faltante para você? A área faltante para você, ela depende de duas coisas: o teu horóscopo, a arquitetura da casa. O teu horóscopo e a arquitetura da casa. A arquitetura da casa, ela é importante. Por que a arquitetura da casa é importante? Vamos imaginar uma aplicação de Bagua. Peraí. Se a sua casa for relativamente quadrada e você colocar aqui no meio o baguá, as áreas vão ser mais ou menos iguais. Se você tiver uma arquitetura diferente, como é muito comum, por exemplo, você ter em apartamento, e você for aplicar o baguá, você pode ter uma coisa assim. Então, você vai ter dois problemas, que é a área faltante para você, para o seu signo. Para o seu signo, você precisa aplicar nessas áreas. E você vai ter a área faltante para aquela arquitetura.
Então, você pode ter problemas com a área faltante para o seu signo, para fortalecer a sua característica, e você pode ter problema de ter área faltante para a arquitetura, na arquitetura. Deixa eu ver aqui, abrir uma aplicação de Bagua, só para você ver, para vocês terem uma ideia. Consigo carregar e mostrar para vocês uma aplicaçãozinha de Bagua. Elaia. Enquanto ele decide se abre ou não abre, deixa eu ver aqui. Quando é comprido, tem 3 andares, faz por andar. Faz por andar. Você aplica no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. O Feng Shui ele é diferente da radiestesia. Normalmente, quando você aplica um gráfico em um andar, como ele tem uma partida de 2 metros para cima e para baixo, normalmente ele já regula o andar de baixo. Às vezes, dependendo da força que você faz um ajuste de radiestesia em um prédio, alguns ajustes que nós fazemos de solo, que você usa um equipamento para ajustar o solo em um andar, você fez um ajuste para todos os andares. O Feng Shui não é assim. O Feng Shui você faz por andar. Quando se é casado, a gente faz na forma de quem quer mandar na casa. Daí, por exemplo, você pega e vê qual que é o teu signo e teu elemento, qual que é o signo e elemento do seu marido. Pode trabalhar os dois, pode trabalhar os dois. E daí, por exemplo, se você tiver filhos, dependendo do elemento dos filhos, se forem diferentes do seu elemento e diferentes do elemento do seu marido, você controlou os filhos. Você controlou os filhos. Se você faz para uma pessoa, a pessoa que manda, a pessoa controla os demais moradores da casa. Deixa eu ver aqui se abriu. Eu queria abrir uma plantinha para vocês, mas ele não está aceitando porque abrir planta é um outro programa, não é nem PDF, nem JPEG, então não estou conseguindo trazer para vocês. Mas vamos falar sobre curas. Eles têm o que se chama de cura ou de solução. Cura ou solução para a área faltante da sua casa. Então, nós vamos traçar mais ou menos o meio da casa e vai ter regiões faltantes ou regiões sobrando. É possível fazer o equilíbrio, como assim, apenas do signo. Você não mora com nenhuma outra pessoa e você não vai fazer o Feng Shui para se equilibrar com ninguém. Você vai fazer o Feng Shui das áreas que são faltantes para o teu signo. Você vai pegar, por exemplo, coelho de madeira e fazer o Feng Shui
voltado para o coelho de madeira. Sim, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Algumas coisas que vocês têm que saber dos elementos é que os elementos têm cor. Os elementos têm cor. E você também pode usar as cores no Feng Shui. Então, a madeira, a cor é o verde, o fogo, logicamente, é vermelho. A terra, a cor é amarela, gente. Por que amarela? Porque nós estamos associando aqui a terra, a fertilidade, a cor do sol ao amarelo. O metal é branco e a água é azul. As cores também vão ser importantes quando você não puder equilibrar através dos elementos, você vai utilizar as cores. As cores são uma ótima maneira de equilibrar a tua casa através do Feng Shui. Isso porque eu estou explicando o básico do básico. Existem 9 curas ou 9 soluções. 1. Objetos brilhantes. O que é objeto brilhante? Espelho, luzes, cristais, qualquer objeto de vidro. Objeto brilhante, espelho, luzes, cristais, vidro. É uma forma de você curar um ambiente, sendo que espelho é utilizado para expansão de ambiente. Principalmente você vai usar objetos brilhantes para expandir, iluminar e tornar maior um elemento. Objeto vivo. Objeto vivo. Planta, flor, aquário, lago ornamental são alguns exemplos. Sendo que aqui você vai ter plantas e flores, elemento terra. E quando você vier aqui para aquário ou lago, você está colocando elemento água também. Mas objetos vivos são uma forma de cura no Feng Shui. Sons. O som. O som, ele é importante no Feng Shui porque ele é o Feng. Como eu disse, o Feng Shui é o ar e a água. E, na verdade, a pronúncia correta seria Feng Shui. Então, esse som, ele é uma manifestação de uma vibração. Então, ele é uma manifestação do vento. Ele é um movimento de ar. Mesmo quando você bate num tambor ou bate num diapasão, ele está soltando uma onda no ar. O mais comum é o sino dos ventos, mas também são usados diapasão, tambor, gongo, objeto que produz som. Aqueles móveis que você bate uma bolinha na outra e faz pim, 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 pim. O que eles fazem? Eles acalmam a mente. Por que eles acalmam a mente? Porque eles mostram para você que tem ar, que o feng, que o ar está circulando no ambiente. Então, objetos com som dão a sensação da movimentação do ar no ambiente. Então, é uma das muitas curas que você pode fazer no Feng Shui. Objetos que se movimentam, mobile, como eu disse, das bolinhas, fonte. A fonte, ela tem o elemento água, ela pode pertencer a um lago ou não, ela pode simplesmente ser uma fonte, ela pode pertencer a um lago, ela pode pertencer a um aquário, mas ela está ali mostrando para você a movimentação. A movimentação. Então, ela traz essa sensação de movimento. Ventilador.
apanhador de sonho, espiral, aquele tsuburu, que é aqueles passarinhos, todos esses são objetos que mostram esse movimento. Objetos pesados, que vão trazer aqui, principalmente a questão da terra, do metal e da madeira. Estátua, vaso, cristal, pedra. Isso também é um objeto de cura do Feng Shui. Objeto oco, bambu. Bambu, principalmente bambu. Flauta, pedacinho de bambu, o sino tibetano, porque o oco, ele mostra que o chi, a energia, pode circular dentro de algo e sair. Esses objetos ocos também podem ser uma cura. As cores, a utilização das cores dos elementos. Aparelhos elétricos como som, rádio, televisão, são considerados cura. Renata, mas isso vai completamente contra a teoria da radiestesia. Na radiestesia, ali, o aparelho de som, a televisão, o rádio, eles me atrapalham. Sim, mas isso daí é bem localizado na área de metal. Isso vai ser colocado na área de metal. É a tecnologia. É o metal enquanto tecnologia transformado e transmutado. Então, nós temos uma área para colocar esses objetos. E a própria intuição. Sendo que é muito, muito, muito importante no Feng Shui que você controle a bagunça da tua casa. Bagunça não é uma coisa liberada na tua casa. Você não pode ter uma casa bagunçada. Não pode ter uma casa bagunçada. Isso que eu estou só explicando para vocês o básico. Também se utiliza, pode ser o bambu planta. Já era para o meu irmão. Olha, acho que a minha mãe ela era chinesa e eu não sabia, porque bagunça não é aceitável para ela, então os meus irmãos, o mais velho eu não sei como é que está a casa dele, mas o Mário ele mantém tudo sob controle, então assim, pelo menos os saladinos escaparam. Os números são muito importantes. O número 1 representa a unidade, o princípio, a lei, isso daí é básico. Número 1 é Yang. Número 2 é Yin, no feminino. Yang, Yin. Eu já fiz um Feng Shui de uma mulher que ela queria... foi a única que eu conheci nesse caso, mas no caso, ela queria enrolar eternamente o namorado e nunca casar. Então, eu tive que baixar o Yin da casa dela e trabalhar só Yang. Porque Yang, número 1, unidade. Número 2, dualidade, feminino e yin. E em casa. Yang, não obrigatoriamente. Então, número 1, masculino, yang e independência. Número 2, feminino, yin e compartilhamento. Número 3 é o triângulo. É a perfeição. É com o 3 que nós vamos corrigir os locais considerados de conflitos. O triângulo, a pirâmide, o número 3, corrige a área de conflitos. É sempre em tríplice, porque você vai colocar nas regiões em que as pessoas brigam muito. Então, é muito comum 3 passarinhos, 3 bambus fazendo som, 3 Subaru. O que aquilo está representando naquela casa? Que ali era um local de conflito
que está recebendo uma cura do Feng Shui. Quadrado não é um bom número para o Feng Shui. Ele é a base das coisas concretas, mas muitas vezes ele não deixa as coisas andarem. Você só trabalha o 4 ou quadrado quando a pessoa tem muita dificuldade de concretização de objetivo. Número 5, pentagrama, dinamismo. Dá para trabalhar com o número 5, dá para trabalhar com o pentagrama, dá para trabalhar com objetos para aumentar o dinamismo da casa. Número 6 também é um número associado a como que eu posso dizer aqui? Ele está associado aos elementos que vão deixar as coisas mais estáveis. Ele trabalha o estático. Ao mesmo tempo que ele é o conflito, ele trabalha a resolução do conflito. Ele é um elemento de união e de junção. Ele é um elemento de discussão. O número 6, no Feng Shui, ele faz as pessoas discutirem. Ao mesmo tempo que dá uma certa confusão, também faz com que elas falem o que estão pensando. É muito bom para você trabalhar o 6 quando você precisa que as pessoas se comuniquem mais e resolvam os conflitos. Número 7, ele leva para o caminho do triunfo. Ele trabalha a vitória. Ele trabalha com você conseguir alcançar uma meta. É um número muito bom para você trabalhar durante um tempo, mas ele pode se tornar cansativo. Número 8, ele é a própria representação do Baguá. Ele representa a ordem universal, o equilíbrio dos 8 trigramas. Ele trabalha com a estabilidade da casa. Aqui é uma casa que tem tudo que é necessário. O número 9, ele já trabalha o sobre-humano, o supra-humano, a virtude, a sabedoria, a espiritualidade, já seriam um número mais filosófico. E o 10, ele trabalha uma realização espiritual. Gente, próxima aula nós vamos discutir o Baguá. Eu vou ensinar vocês a aplicar o Baguá na casa de vocês. Como que eu entro? Renata, e tudo isso de fato? Você falou, como é que eu vou entrar na porta da minha casa e como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou ajustar? Como é que eu vou ajustar? Estamos em quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. 22 participantes listados. Lucilene, aleatoriamente, escolhe um número. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingrid, o número escolhido, eu indo lá na listinha, vendo quem é o número 11, o número escolhido foi você. Tudo bem, amor? Você pode desbloquear um pouquinho o teu microfone? Oi. Oi, liçãozinha de casa. Você quer que a sua casa seja o exemplo da próxima aula para a gente fazer a aplicação do Baguá? Pode ser. Então, liçãozinha de casa essa semana. Você vai tentar fazer uma plantinha da tua casa, mesmo que seja básica, do formato, e mandar com a porta da frente para mim, porque daí eu vou te mostrar como aplicar o Baguá
na tua casa. Tá bom. E também você tem que pesquisar qual que é o teu horóscopo chinês e quem que você quer que mande na tua casa. É você mesma que você quer que mande na sua casa? Com certeza é o mesmo. Com certeza. Agora, Ingrid, fala você um número de 1 a 22. 13. 13. Eita. 1, 2, 3. Já mudou aqui a configuração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Jennifer Ribeiro. A segunda escolhida foi você. Quer participar da brincadeira? Nem meu amor. Desculpa, eu tava tentando abrir meu microfone aqui. Eu quero sim, quero muito. Então você vai ter a seguinte lição de casa e vai me mandar. Você vai fazer uma plantinha da tua casa, mais ou menos, não precisa ser precisa. Ah, vocês precisam marcar qual que é a direção, só qual é a direção norte. Qual é a direção norte da casa de vocês? Você vai fazer a plantinha da tua casa, não precisa ser perfeita, mas mais ou menos. Vai marcar a direção norte. Também vamos usar a sua casa para eu explicar qual seria o Feng Shui. E você vai me passar qual que é o teu horóscopo chinês, signo e elemento. E é você mesmo, amor, que vai querer mandar na tua casa? Sim, eu moro sozinha. Você mora sozinha? Então vamos fazer a casa para você. Combinado. Tá bom, gente? Então vamos encerrar por hoje. A próxima aula nós vamos ter o quê? Nós vamos ter duas aplicações de Feng Shui para eu mostrar para vocês saberem como que faz e vocês aplicarem na casa de vocês através de 2 exemplos práticos, tá bom? Boa noite para vocês. Agora, ó, todo mundo vai jantar, vai tomar um vinho, vai beijar na boca, vai comer pizza, que a hora da seriedade acabou.